Muito boa tarde, amigos de todo o Brasil. Estamos começando mais uma edição do JP no Lance para você. São exatamente 2 horas e 31 minutos, amigos de todo o Brasil. Participe conosco pelo YouTube, pelo Facebook, também pela Rádio Exclusiva FM. Muito boa tarde, você participa, deixa o seu deixa sua sugestão de pauta, deixa sua opinião, sua sugestão para o que você quer saber dos próximos programas de hoje. Hoje vamos começar a falar sobre o esporte e a descendência italiana. E você vai saber por quê. A Itália, que é tão importante aqui na vida do Brasil e de São Paulo, principalmente da região sulista até a região sudeste, evidentemente. E você vai saber tudo sobre o esporte e a descendência italiana. E não é só isso. Não é só isso. Você também vai saber os aniversariantes da semana. Agora, às 2 horas e 31 minutos e 45 segundos, estamos começando mais uma edição do JP no Lance, amigos de todo o Brasil. Muito boa tarde, sejam bem-vindos. A imigração italiana no Brasil teve como ápice, ou seja, como auge, como a parte mais alta, vamos assim dizer, da sua vinda, no período entre 1880 e 1930. Os ítalos brasileiros estão espalhados principalmente pelos estados do sul e sudeste do Brasil. São descendentes da enorme massa de imigrantes italianos que chegaram ao Brasil entre 1870 e 1960. Não existem dados concretos sobre o número de descendentes italianos no Brasil, visto
que o Censo Nacional do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o popular IBGE, não questiona a ancestralidade do povo brasileiro há várias décadas. Ou seja, isso significa que o IBGE não pergunta de qual descendência você é. E, em outras palavras, é isso. E o último censo a questionar sobre a sua ancestralidade foi o de 1940. Eu repito, 1940. Quando 1.260.931 brasileiros disseram ser filhos de pai italiano, enquanto 1.069.862 brasileiros disseram ser filhos de mãe italiana. Os italianos natos eram 285 mil e os naturalizados brasileiros 40 mil. Portanto, italianos e filhos eram pouco mais de 3,8% da população do Brasil em 1940. Em 1925, o governo da Itália havia estimado que italianos e descendentes eram 6% da população brasileira e 15% da população branca. Uma pesquisa de 1999 do sociólogo e ex-presidente do IBGE, Simon Schwasterman, indicou que cerca de 10% dos brasileiros entrevistados afirmaram ter ancestralidade italiana, percentual que numa população de cerca de 200 milhões de brasileiros representaria em torno de 20 milhões de descendentes. Uma fonte italiana, de 1996, cita o número de 22.753.000 descendentes. Segundo uma pesquisa de 2016 publicada pelo IPEA, em um universo de 46.801.772 nomes de brasileiros analisados, 3.594.043 pessoas, ou 7,7% deles, tinham um último ou único sobrenome de origem italiana. A Embaixada Italiana no Brasil, em 2013, divulgou o número de 30 milhões de descendentes de imigrantes italianos, cerca de 15% da população brasileira, metade só no estado de São Paulo. Os ítalos brasileiros são considerados a maior população de oriundi, pessoas de origem italiana, com ou sem cidadania nascidas em outros países. Eles mantêm os costumes tradicionais italianos, oriúndia de origem, assim dissemos. Assim como parte da população brasileira que acabou por absorvê-los por causa do impacto da imigração italiana no Brasil, a contribuição dos italianos é notável em todos os setores da sociedade brasileira, principalmente na mudança socioeconômica que os italianos produziram no campo e nas cidades. Podemos citar desde o modo de vida que mudou profundamente, influenciado pelo catolicismo, melhor dizendo, bem como nas artes, na música, na arquitetura, na alimentação e no empreender italiano na abertura de empresas, e também com trabalhadores especializados. No campo, podemos citar a introdução de novas técnicas agrícolas, e principalmente na mudança do latifúndio para pequenas propriedades agrícolas e na introdução da policultura de produtos. E sabe por que estamos falando sobre esse tema? Por que estamos falando sobre estamos fazendo esse programa? É porque o Dia Nacional do Imigrante Italiano é comemorado no dia 21 de fevereiro, também conhecido como ontem, e relembra a chegada da primeira expedição de imigrantes italianos no Brasil, no Espírito Santo, no ano de 1874. E quais são as causas da emigração? E você vai saber já já quais são as causas da imigração italiana aqui no Brasil, e ao invés de brasileiros, enfim.
Você vai saber por que teve a imigração já já, porque temos as primeiras participações do dia. Boa tarde, Reinaldo. Estamos aí. Boa tarde a todos. Atenção, produção, meu áudio está estourando aqui. Muito bom. Estamos aqui mais uma vez nesta segunda-feira quente de verão. É isso aí, falando dos italianos, né? Essa descendência maravilhosa que nos traz pães gostosos, queijos e muita macarronada. É isso aí, JP. JP adora uma macarronada, hein? Quem não E com gosta? pão, então, hein? Que categoria. Nossa, com uma manteiguinha gostosa. Meu É Deus do céu, bom para que criar feliz. pança, hein? Meu É, Deus. É isso perfeitamente. aí. Aí a gente fica igual o Ronaldinho Bola, né? Verdade. E quem tá passando é a Miriam Campos Maia Dalla, tá falando bom programa, JP. Muito obrigado. E aqui no Facebook da Rádio Exclusiva FM, o pessoal está participando. Augusta Conceição está com um GIF lhe oferecendo uma rosa. Muito obrigado. Obrigado pela sua audiência. Um beijo. A Vera Alice Souza batendo palminhas. Muito obrigado pela sua audiência. A Creuza Figueroa está aqui mandando beijinhos também. Beijos para você. E a Augusta Conceição falando parabéns para todos, amigos desses familiares e amigos, amém. Deus proteja a todos, os Amém. brasileiros e todo mundo. É uma alegria, uma bênção geral. Amém. Tudo de bom. É isso aí, assim que a gente gosta. JP no lance, é com você comendo um pão italiano. Que beleza, hein? Dando aquela chuchada no molho, hein? Que categoria. E com queijinho ralado por cima, oh, coisa boa. Acha coração. Muito bem. Então, por que estamos fazendo o programa? Porque o Dia Nacional do Imigrante Italiano é comemorado no dia 21 de fevereiro e relembra a chegada da primeira expedição de imigrantes italianos no Brasil no Espírito Santo, em 1874. Quais são as causas da emigração? A crise socioeconômica instalada na Itália, iniciada nas últimas décadas do século XIX e que perdurou até meados do século XX, fez com que muitos camponeses italianos aceitassem o convite do governo brasileiro para trabalhar nas lavouras do país, principalmente nas regiões sul e sudeste. As lutas políticas do processo de unificação e as mudanças no trabalho do campo, associado ao desenvolvimento industrial, relegou à fome e ao desemprego milhares de pessoas, especialmente camponeses e artesãos. Logo, o governo italiano percebeu que a emigração era um fenômeno lucrativo, já que os emigrantes vendiam tudo o que tinham na Itália e mandavam dinheiro para os parentes que ficavam no país. Fora isso, os governantes, desse modo, abriam mão da responsabilidade de buscar soluções por uma grande massa de desempregados. E eu vou te dizer um negócio, lá é como aqui, ou aqui é como lá. E como a imigração italiana influenciou o futebol brasileiro, você vai saber agora por quê e como. Antes de as duas nações se tornarem grandes potências do futebol mundial, os italianos que chegaram aqui impactaram diretamente na criação e na evolução de alguns dos mais tradicionais clubes brasileiros, a começar pelo Palestra Itália, atual Palmeiras. O clube foi fundado em 26 de agosto de 1914, após as visitas do Torino e do Pro Vercelli ao Brasil, que motivaram a comunidade italiana em São Paulo a fundar um time próprio. A história do Palestra Itália só existe por conta de nossos imigrantes. O clube é fruto do sonho dos descendentes de italianos que aqui residiam no início do século XX
e se organizaram para materializar e construir uma instituição que os pudesse representar esportivamente com seus valores e sua cultura. Em um plano maior, os descendentes de italianos contribuíram decisivamente para a popularização do futebol entre os brasileiros, diz Fernando Gallup, historiador especializado em Palmeiras. Gallup acrescenta que a presença dos italianos no futebol brasileiro influenciou na organização tática dos times e em seus estatutos. Os italianos trouxeram conceitos de jogo baseados na organização tática utilizada por Vittorio Pozzo no início dos anos 1930, que garantiu 2 títulos mundiais aos italianos, 1934 e 1938, respectivamente na Itália e na França. Modelos de estatutos de clubes e confederações foram adaptados no Brasil, baseados naquilo que clubes e a Federação Italiana utilizavam, explica. Fazia poucas décadas que a Itália havia sido unificada, e muitos migrantes que trocaram país pelo Brasil não falavam italiano, e sim línguas regionais. Os fundadores do Palestra, meu Deus, já diria o saudoso Roberto Francisco Avalone, publicaram anúncios em jornais para atrair futebolistas da colônia. Entre os que atenderam ao chamado havia atletas nascidos na Itália e muitos filhos de italianos, como é o caso segundo Gallup de Heitor Ettore, Marcelino, Amilcar Barbuí e Bianco Spartaco Gambini, os 3 presentes na seleção brasileira vencedora no Sul-Americano de 1919, também conhecido como Copa América, para quem não sabe. Antes de passar ao Palestra, Gambini e Barbuí jogaram no clube que viria a ser o seu principal rival, seu principal adversário, o Esporte Clube Corinthians Paulista. Em dissertação de mestrado apresentada na USP em 2014, o historiador Marco Aurélio Duque Lourenço aborda a hipótese de que a rivalidade entre os 2 clubes tenha nascido com a transferência dos jogadores e rixas dentro da comunidade italiana. Lourenço lembra que a palavra rival vem do latim rivalis, aquele que habita a mesma margem do rio, e que os 2 clubes sempre treinaram na margem esquerda do Tietê. Décadas depois, o terceiro grande clube de paulistano, o São Paulo Futebol Clube, também montou um centro de treinamento no mesmo lado do rio. Diversas equipes também nasceram por meio de imigrantes do país europeu, como um outro Palestra Itália, só que esse de Minas Gerais, o Cruzeiro. Cruzeiro querido, tão combatido e jamais vencido, foi fundado no dia 2 de janeiro de 21, por desportistas da colônia italiana de BH, Belo Horizonte, com o nome de Società Sportiva Palestra Itália. As cores adotadas não poderiam deixar de ser, foram as mesmas da bandeira italiana, verde, o vermelho e o branco. Na verdade, a escolha do uniforme foi feita de acordo com as refinadas ideias do designer Arthur Lemes, na própria capital mineira. Em 1922, o clube compra um terreno pertencente à prefeitura, onde hoje fica o Parque Esportivo do Cruzeiro. Em 23 de setembro de 1923, inaugura seu estádio no Barro Preto, construído por jogadores e associados, a maioria da colônia italiana de Belo Horizonte, composta em grande parte por operários de construção civil, além de se caracterizar como uma equipe de descendentes de italianos. O Palestra também se destacava por possuir elementos da classe trabalhadora da cidade. No corpo social do Palestra, prevaleciam homens da profissão de pedreiros, policiais, pintores, comerciários e marceneiros.
É que eram os filhos dos imigrantes que tiveram que construir a capital do estado de Minas, BH, em 1894, em que herdaram de seus pais a mesma profissão. O primeiro uniforme do clube foi composto por camisa verde, calção branco e meias vermelhas, o que seria uma coisa meio óbvia, pois o clube foi fundado por imigrantes italianos e a gente já imaginava que isso fosse acontecer. O clube foi restrito apenas à participação de elementos da colônia até o ano de 1925, ou seja, só poderia jogar quem era italiano ou descendente de italiano no Cruzeiro até 1925, quando é retirada do estatuto do clube uma cláusula que impedia a inscrição de atletas e associados que não fossem de origem italiana. Isso abre as portas para colaboradores de qualquer origem. Há uma confusão no que diz respeito a um clube existente na capital, chamado Yale. Muitos imaginavam que esse deu origem ao Palestra e posteriormente ao Cruzeiro. O Yale também era um clube fundado por descendentes de italianos, que surgiu anos antes do Palestra, mas após uma crise e com o crescimento do outro clube de imigrantes em BH, grande parte dos associados e jogadores do Yale migraram para o Palestra. Esse clube chamado Yale foi dissolvido em 1925. E vamos para mais participações aqui na Rádio Exclusiva FM. Pois não, Reinaldo? É isso aí, estamos de volta. Eu estava aqui comendo o meu pão italiano com um pouquinho de azeite e queijo parmesão e voltei agora. Só faltou um tomatinho para virar uma brusqueta. Pode jogar um tomatinho e joga no forno que vira uma brusquetinha da hora. Uhum. Quem tá passando aqui é Ana Maria, olha só, ela tá boa tarde, boa semana e tá um sorrisinho assim na boca. Boa tarde. Tá gostando da coisa italiana aqui. E a Fátima Brami também tá passando aqui dando palminhas, palminhas e mais palminhas para JP no lance. Muito obrigado. É isso aí, JP. Segue com você e as comidas italianas no futebol da bagunça do Brasil. Que beleza. Que categoria. Aquela berinjela parmegiana, coisa boa, hein? Que categoria, que beleza. Aquela macarronada. Eita, nós, dá-lhe Itália. A primeira conquista significativa oficial e reconhecida do Palestra é o tricampeonato mineiro entre 1928 e 30, sendo os dois últimos de forma invicta. O crescimento do time na cidade força as outras grandes equipes da época a se organizarem. Em 1933, criam a primeira liga profissional do estado, a Associação Mineira de Esportes. Finalmente, em 1925, prevaleceu a vontade da maioria dos associados do clube que gostariam de ver o Palestra como um grande clube, com a extinção da cláusula de estatutos que impedia a participação de atletas de outras nacionalidades. Outra modificação foi feita o aportuguesamento do nome do clube, que passou a se chamar Sociedade Esportiva Palestra Itália. O primeiro jogador de outra nacionalidade que o clube recebeu foi Nereu, que era da colônia sírio-libanesa e jogava no Sírio Horizontino. Outros clubes, fundados por italianos, no entanto, deixaram de existir ao longo do tempo, como o Savoia Futebol Clube do Paraná, que após uma série de fusões ajudaria a dar origem ao Paraná Clube, que também tinha o Colorado e tinha o Água Verde e tinha mais um monte de outros clubes aqui. Citamos aqui o Savoia Futebol Clube e também o Clube Atlético Votorantim aqui de São Paulo. Eu estou falando das junções que deu para o Paraná. Só um parêntese em relação ao Paraná Clube. E o Clube Atlético Votorantim aqui em São Paulo também é um outro clube italiano.
Desde a fundação até a escolha do nome e da cor do uniforme, o Juventus da Moca é outro time que também não esconde suas raízes italianas. O clube foi originado no cotonifício Rodolfo Crespi, antiga indústria têxtil situada no bairro paulistano da Moca. Após a fusão de dois times da várzea formados por operários italianos da fábrica, na criação do Juventus especificamente, foi fundamental a presença dos imigrantes italianos. A composição inicial da diretoria era praticamente toda de imigrantes. Os italianos já vieram com esse gosto muito forte pelo futebol e com a disposição de fazer alguma coisa por aqui, afirma Angelo Agarelli, historiador do Juventus. Antes de assumir a sua denominação atual, o clube carregava o nome da empresa onde foi originado, mas a federação que organizava o Campeonato Paulista não aceitava que os times jogassem sob a alcunha de indústrias ou firmas. Segundo a Agarelli, o nome do clube foi inspirado na Juventus de Turim, e a ideia partiu do conde Rodolfo Crespi, que ficou impressionado com o jogo entre a velha senhora, a Juventus, e o Torino, em 1929, ao qual ele assistira durante uma viagem à Itália. Ele sugeriu a nova denominação para o presidente do time brasileiro, seu filho Adriano, que aceitou o conselho. Além do nome, a federação também pediu para o Juventus mudar a coloração do uniforme, já que as cores não podiam se repetir entre as equipes do torneio. De acordo com Agarelli, o clube saiu do tricolor branco, vermelho e preto já usados pelo São Paulo Futebol Clube para o tradicional grená, que foi inspirado no Torino, grande rival da velha senhora. E uma curiosidade, San Gennaro é um santo católico que tem um grande número de devotos no sul da Itália, em especial na cidade de Nápoles e demais cidades da região da Campânia. San Gennaro, também conhecido como São Januário, tem muitos devotos no bairro italiano da Moca, em outras partes da cidade de São Paulo, em algumas outras cidades do estado, como São Caetano do Sul, Batatais, Itatiba e várias outras. A primeira e única igreja em homenagem a San Gennaro no Brasil foi fundada em fevereiro de 1914, no bairro da Moca. No Brasil, San Gennaro é padroeiro do Juventus e do bairro da Moca. Na Itália, San Gennaro é o padroeiro de Nápoles, do clube da cidade, o Napoli. Aliás, só uma curiosidade, por curiosidade mesmo, o nome do estádio de Napoli, em Nápoles, se chama São Paulo ou São Paulo. Isso quer dizer alguma coisa? Não, mas é só uma curiosidade. A devoção ao santo italiano veio na bagagem dos tantos imigrantes vindos de Nápoles e do sul da Itália, da Calábria, Sicília, Puglia, etc., que ao longo do século XX se estabeleceram principalmente na capital paulista, em especial nos bairros da Moca, Brás, Bexiga, Belém, Belenzinho, Tatuapé, Vila Alpina, Jardim Avelino, entre outros bairros da zona leste de São Paulo, centro e da região do grande ABC de Paulista. San Gennaro é tão especial para a Moca e para o Clube Atlético Juventus, que anualmente acontece uma festa no bairro em sua homenagem, a festa de San Gennaro, que começa no mês de setembro e vai até o primeiro fim de semana de outubro. E voltando, vamos falar também agora do Esporte Clube Goiás, o Goiás Esporte Clube. Também foi fundado por imigrantes italianos. No dia 6 de abril de 1943, os irmãos Carlos e Lino Marci deram os primeiros passos para a realização de um sonho,
chamado Goiás Esporte Clube, para jogar a primeira partida de sua história contra o Atlético Goianiense. São exatamente 2 horas, 57 minutos e 35 segundos. Estamos falando sobre o esporte e a descendência italiana. O time sem recursos utilizou camisas verdes com listras horizontais brancas, doadas pelo América Mineiro. Só que os mineiros só puderam dar 9 camisas e foi preciso completar com 2 inteiras brancas. Por mais de 20 anos, o clube permaneceu pequeno, sem dinheiro e ainda tímido, próximo aos grandes do estado. Durante as décadas de 1950 e 1960, o Goiás foi chamado jocosamente pelos rivais de Clube dos 33. Aí eu pergunto, por que Clube dos 33? Interrogação. Brincadeira de que seria esse o número de torcedores que o clube tinha. Só 33 pessoas torciam para o Goiás. E além de fama de impopular, o time também era considerado perdedor. Foram anos em que o único brilho vinha do atacante Titão, que vestiu a camisa alviverde esmeraldina entre 1954 e 1961. E foi o primeiro jogador do time a ser artilheiro do Campeonato Goiano, no ano de 1956. E vamos falar agora, e você continua participando conosco. Estamos ao vivo até as 3h30 da tarde, aqui na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais. Ao vivo aqui na Rádio Exclusiva FM. E estamos falando sobre o esporte e a descendência italiana. E de operários para operários, e daqui a pouquinho, agora são 3 horas em São Paulo, pontualmente 3 horas em São Paulo, daqui a pouquinho, não percam, tem os aniversariantes da semana, de operários para operários, autor de O Futebol Explica o Brasil, o jornalista Marcos Gutterman. Diz que o Corinthians foi fundado 4 anos antes do Palestra para atrair imigrantes de todas as nacionalidades e brasileiros pobres. Era um clube de operários para operários. A ideia era que a torcida fizesse o time e não o contrário. Vinha do Corinthians, o quarto filho de estrangeiros da seleção de 1919. Manuel Nunes, o Neco, Antônio Roque Cittadini, conselheiro vitalício do clube e autor de uma biografia sobre o jogador. Aí informou a BBC News Brasil que Neco era filho de um português que vivia no Bom Retiro, bairro paulistano de imigrantes. O quinto filho do estrangeiro, um cara que jogava pouquinha bola, chamava-se Arthur Friedenreich. Aliás, dizem que ele jogava mais que o Pelé, mas isso são polêmicas à parte, mas ele jogava demais. Iniciou a carreira no Germânia e foi o grande destaque da campanha vitoriosa. Com pai alemão e mãe brasileira negra, o atleta simbolizava ao mesmo tempo a projeção de descendentes de estrangeiros e de negros no esporte inicialmente dominado pela elite branca nacional. Fernando Galopo diz que, nos primórdios do futebol em São Paulo, famílias ricas faziam campanha para a inserção de elementos populares no jogo. Várias delas frequentavam o Clube Atlético Paulistano. Na época, era o principal rival do Palestra Itália. Quando os dois clubes se enfrentaram, colunistas do jornal Estado de São Paulo, que também eram sócios do Paulistano, se referiam aos jogadores do Palestra com todo tipo de impropério e ofensa. Segundo o historiador, era um verdadeiro choque de classes. O time do operário italiano, chão de fábrica contra o dos aristocratas e barões de café.
Na época, imigrantes pobres italianos eram discriminados em São Paulo e tratados por termos pejorativos, como carcamanos e italianinhos. Por outro lado, Gallup afirma que os jogadores ítalo-brasileiros jamais foram contestados na seleção brasileira. A perseguição acontecia muito mais no plano doméstico do que no nacional. E a perseguição na Segunda Guerra? Ainda que, segundo os pesquisadores entrevistados, a xenofobia no Brasil contra atletas, filhos de imigrantes não fosse tão forte quanto na Europa atual. Jogadores e clubes brasileiros ligados ao Japão, à Alemanha e à Itália sofreram grandes pressões durante a Segunda Guerra Mundial, que foi do período de 1939 a 1945, quando o governo Getúlio Vargas rompeu laços com as três nações. O clube Germânia, que lançara Friedenreich, foi forçado a mudar de nome, virando Pinheiros. E daqui a pouquinho vamos falar sobre os aniversariantes da semana. Já é daqui a pouquinho, não percam. E agora são 3 horas, a 3 minutos e 45 segundos aqui em São Paulo. Vamos falar sobre o tamboril, o tamborelo, ou long puma. E o que é o tamborel? Era praticado era um esporte praticado na Europa no século XVI, sob o nome de Game Jardim de Palmeiras. Embora Filippo Piana, na história de Tamburello, na história da Tamburello, publicado Charles Orviagra em 1995, descreve que são jogos de bola com acessórios de pele de cordeiro em uma armação de madeira que apareceram esporadicamente em 600 e 700, principalmente na Toscana e Roma, mas é cerca da metade do século passado que a tamboreu começa a florescer. Em 1861, os primeiros tamborelos foram fabricados. Em 1890 é um marco importante para o esporte na Itália. Apresentado como um ano de seu reconhecimento como jogo pela Federação de Ginástica Italiana, a agência que regulamentava no momento o esporte italiano. Aliás, esse tamboril parece, para você ter ideia, como fosse um frescobol jogado com, em vez de raquete, parecia um tamborzinho, por isso que é tamboril. E a ideia era parecida com frescobol na praia. Foi introduzido aqui no Brasil pela cidade de Santos e passou a ser jogado por muitos na Baixada Paulista ou Santista, em São Paulo, no ABC e no interior, Campinas e Valinhos. A modalidade é uma derivação do chamado tamburello, esporte praticado na Itália. Foram justamente dois italianos, conhecidos na época por Donatellis, que trouxeram a novidade para a Terra Santistas em 1936. A versão italiana era jogada em quadras de saibro, mas os dois estrangeiros não encontraram um local adequado para praticar em Santos, recorrendo à praia. O tamboril é um tênis de praia, onde a raquete é substituída por uma espécie de pandeiro. Exatamente, é um tênis de praia no qual, em vez de ter raquete, se joga com uma espécie de pandeiro, parece um pandeiro de madeira. É uma coisa bem curiosa, eu diria bem interessante. Aliás, eu nunca tinha visto esse esporte na minha vida, mas é bem interessante e curioso para quem quiser procurar. É só pesquisar na internet que tem. E a bocha? A bocha, o boccia, é um esporte jogado entre duas equipes, cada qual tendo direito a 6 boccias, ou bolas, na modalidade trio, 4 boccias na modalidade de duplas, e 2 para cada atleta, e 4 também na modalidade individual. O esporte consiste em lançar bochas ou bolas
e situá-las ao mais perto do possível de um bolinho, de uma bola pequena, previamente lançado. O adversário, por sua vez, tentará situar as suas bolas mais perto ainda do bolinho, ou remover as bolas dos seus oponentes. As canchas, ou os campos, as pistas, vamos assim dizer, devem ter dimensões de 30 a 50 metros de comprimento, 4 de largura e altura uniforme de 30 centímetros. A maioria de pessoas que praticam o esporte é composta de idosos, mas o quadro vem mudando nos últimos anos, com a atenção de jovens ao esporte. A origem da bote, conforme alguns historiadores, remonta a um jogo praticado no Antigo Egito e na Antiga Grécia, em que se usavam objetos de formatos esféricos ou pedras redondas. Para Roger Nelson Steiger, no livro O Emocionante e Espetacular Esporte da Boccia, parece, entretanto, não haver dúvidas que o jogo de boccia é de origem italiana e de que seu surgimento se deu no tempo do Império Romano, quando era praticado com o nome de bote, sendo durante a expansão do Império levado pelos exércitos de ocupação a todos os povos por eles dominados. Segundo o autor, já em 1500 o bote era praticado na França, Itália, Espanha, Portugal e Inglaterra, tendo sofrido daquele tempo até hoje várias transformações, e agora é visto como um esporte de considerável prestígio internacional. Os latinos o propagaram profundamente durante a Idade Média, sendo mesmo tão popular que é praticado nas praças públicas e nas ruas, a tal ponto que Carlos IV, em 1319, e também Carlos V, mais tarde, o patriarca de Veneza, em 1576, foram obrigados a proibir sua prática. Hoje em dia, a prática desse esporte vem evoluindo cada dia mais, pois é um esporte atrativo que envolve desde crianças até idosos. Hoje, o bote é mais praticado em canchas sintéticas ou campos sintéticos e de que não necessita tanto esforço para lançar as bolas, ao contrário da areia que exige mais força. E a bote aqui no Brasil? Esta prática foi trazida para a América pelos imigrantes italianos, primeiro para a Argentina e mais tarde para outros países, os estados de São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que receberam grandes concentrações de imigrantes vindos da Itália, foram responsáveis pelo início do esporte no Brasil, que posteriormente se espalhou por Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Na região sul-sudeste, o Brasil se fez representar em diversos campeonatos sul-americanos a partir de 1951. O primeiro campeonato brasileiro de boccia foi realizado em 64, na cidade de São Paulo, com a participação do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, sagrando-se vencedora a equipe do Rio Grande do Sul. Em 1987, na cidade de São Caetano do Sul, em São Paulo, realizou-se o primeiro Campeonato Brasileiro Feminino de Boccia. E o primeiro Campeonato Sul-Americano, sabe onde foi realizado? Em Buenos Aires, Argentina, no ano de 1994. Já em 2006, o Brasil conquistou seu primeiro Campeonato Mundial de Boccia, realizado na cidade de Montenegro, no estado do Rio Grande do Sul, numa vitória contra a equipe italiana. Integrou a equipe campeã brasileira Rubens Barrichello. Sim, só que é o avô do Rubem, amigo, que era piloto de Fórmula 1. Hoje é piloto de Stock Car e parece que também deve estar se aventurando em outras fórmulas. Um dos maiores jogadores de boccia no Brasil é José Maser, mais conhecido como Zé do Salto,
Ele reside atualmente na cidade de Salto, perto de Itu, aqui em São Paulo, e possui no currículo, dentre muitos outros, 8 títulos dos Jogos Abertos do interior, sendo o último deles conquistado em 2019 em Marília, pela equipe de Jaú. Mais 10 campeonatos brasileiros. Zé do Salto é chamado de Pelé da Bocha, devido aos seus feitos no esporte e à organização. A bocha, ou melhor, a bocha, atualmente um esporte organizado em todos os níveis, jovens, adultos e veteranos. Existe a Confederação Mundial de Bocha e na América Latina a Confederação Sul-Americana. No Brasil foi reconhecido como esporte em 1943. No entanto, só ocorreu a sua filiação à Confederação Sul-Americana em 1950. Os clubes são filiados em sua maioria em ligas municipais e regionais, federações nos estados filiadas à confederação, que é filiada à Federação Sul-Americana de Bocha. A bocha é praticada principalmente por pessoas idosas. Em 1944, em Buenos Aires, foi realizado o primeiro campeonato sul-americano de bocha, mas o Brasil só foi representado no ano de 57. O primeiro campeonato mundial foi em 1951 e a partir de 1960 a bocha firmou-se no Brasil com a evolução técnica dos atletas, além da conquista de novos adeptos. Em 1966, as mulheres iniciaram a sua participação. Hoje, os jovens são em grande maioria os que disputam os campeonatos estaduais e nacional, tanto feminino como masculino. E apesar do velho conceito de que bocha é esporte para idosos, a bocha é praticada por pessoas de todas as idades. É possível encontrar atletas vivendo do esporte da bocha. Nos clubes ainda encontramos canchas naturais ou os campos naturais. No entanto, os campeonatos estaduais são realizados em canchas sintéticas. E agora, às 3h16 em São Paulo, 3h16, estamos ao vivo, aqui na Rádio Exclusiva FM, no YouTube, no Facebook, em todas as mídias digitais. Vamos falar dos aniversariantes da semana. Vamos começar por ele. Reinaldo Luiz Dias Amorim. Reinaldo, craque do Palmeiras. Jogou na seleção brasileira em 67, no Palmeiras em 68. Ele jogou naquele time fantástico da academia de Filipe Nunes. Reinaldo Luiz Dias Amorim, fazendo 80 anos de idade. Craque da Academia Alviverde de Parque Antártica. Parabéns, Reinaldo! E por falar em craque, vem aí mais um campeão do mundo na sua tela. Sim, senhores. Campeão pela Itália em 2006, lá na Alemanha. Estamos nos referindo ao grande Gianluca Zambrotta. Ele que nasceu em 19 de fevereiro de 1977, fazendo 44 anos, grande Zambrotta. Espetacular jogador da Azzurra. E por falar em craque, esse aí que vai aparecer, jogava muito. Ele mesmo. Estamos nos referindo a Evair Aparecido Paulino. Evair Aparecido Paulino. Só uma informação primeiro, o Zambrotta nasceu dia 19 de fevereiro de 77. E o Evair Aparecido Paulino, que está na sua tela, nascido em 21 de fevereiro de 1965.
Evair, que começou na base do Guarani nos anos 80. Lá pro começo dos anos 80, 83, 82. Depois foi parar no Palmeiras. Antes disso, antes de ir para o Palmeiras, ele foi vendido ao Atalanta de Bergamo, na Itália. Depois ele foi para o Palmeiras em 1991, numa troca pelo Careca Bianchesi, que foi lá para a Itália e aí veio aqui para o Brasil. Ficou no Palmeiras até 1994. Passou ainda por Atlético Mineiro, Vasco da Gama, River do Piauí, Figueirense, Goiás, Curitiba, Juventude, São Paulo e tantas outras equipes do Brasil e do mundo. Jogou também no Japão, no Kashima, se não me falha a memória. Ele, Evair Aparecido Paulino, craque com C maiúsculo, grifado entre aspas. Pena que não foi na Copa do Mundo, mas jogava demais. E outro bom jogador que era do Palmeiras é o Magrão, vai aparecer na tela. Juliano Tadeu Aranda, o Magrão que jogou no São Caetano em 2002, jogou no Botafogo, no Grêmio, no Palmeiras, no Coritiba. Grande Magrão, fazendo 47 anos de idade, um dos vários magrões aqui do futebol brasileiro. Era bom volante. Parabéns, garoto. E o próximo, aí ó, focou, tá na tela aí, meu. Ele, esse fantástico meia que foi revelado no Ituano no começo dos anos 90, em 92, 93. Foi pro São Paulo. Depois foi pro Atlético de Madrid. Antes do Atlético de Madrid foi para uma equipe, pro Celta de Vigo, se eu não estou errado. Atlético de Madrid, Middlesbrough, em tantas outras equipes. Jogou também no Vasco da Gama, jogou no Flamengo, no Palmeiras, campeão do mundo em 2002 pela Seleção Brasileira de Futebol. Estamos nos referindo a Oswaldo Giroudo Júnior, também conhecido popularmente como Juninho Paulista. Ele que nasceu no dia 22/2/73. Juninho Paulista, Oswaldo Giroudo Júnior fazendo 48 anos de idade. E o próximo que vai vir aí, ó, ele, esse super ídolo da Sociedade Esportiva Palmeiras, palestra, Antônio Carlos da Costa Gonçalves. O popular Tonhão que jogou muito tempo no Palmeiras era ídolo da galera. Não era muito bom tecnicamente, mas era de uma raça, de uma disposição e de uma vontade terrível. Era o ídolo da galera. 23 de fevereiro de 69, 52 anos para o super campeão Tonhão. Tonhão que jogou naquele time de 1993. Quem não se lembra de 93 com Sérgio, com Mazinho, com Tonhão, com Antônio Carlos, com Roberto Carlos, César Sampaio e tantos outros craques. Tonhão, Edilsonzinho, Daniel Frasson e na frente de Mundo Evair. Estamos nos referindo a Tonhão. Antônio Carlos da Costa Gonçalves, nascido dia 23 de fevereiro de 69, fazendo 52 anos de idade. Grande Tonhão. Tá na tela. E o próximo, esse também jogou muita bola. Reinaldo José da Silva. Reinaldo, que jogou no Grêmio, no Santa Cruz, no Vasco da Gama, América Mineiro, e começou no Mamoré em 2002, foi para América Mineiro em 2004, Vasco da Gama, Santa Cruz, tudo isso em 2005, e no Grêmio, que se destacou bem também em 2006. Ele nasceu em 24 de fevereiro de 1980. Grande Reinaldo, fazendo 41 anos de idade. E o próximo da lista também é craque de bola, tá na tela. Estamos nos referindo a Thiago Ribeiro Cardoso, o galã do Morumbi. Thiago Ribeiro.
que nasceu dia 24 de fevereiro de 86. Ele que jogou no São Paulo, no Cruzeiro e em tantas outras grandes equipes passando. Thiago Ribeiro tinha tudo para ser um craque, mas infelizmente não virou do jeito que todo mundo sabia, que todo mundo apostava. Mas ele era bom de bola o garoto. Grande Thiago Ribeiro, fazendo 35 anos de idade. Parabéns, garoto. Saúde, sucesso. E o próximo também era bom jogador. Estamos nos referindo ao Fernando Santos, nascido em 25 de fevereiro de 80. Volante que jogou, tá aí na tela. Volante que jogou no Clube de Regatas do Flamengo e também no Clube de Regatas do Vasco da Gama. No Flamengo em 2006, no Vasco em 2010. Grande Fernando Santos, 25 de fevereiro de 1980. Grande figura. O próximo da lista, esse era craque. Era o Canhão da Vila. Meus amigos. Estamos nos referindo a José Macia, o Pepe, o Canhão da Vila, o principal artilheiro do Santos. Aliás, ele é o principal artilheiro do Santos nesse mundo, porque o Pelé, como se diz na época, o Pelé era de outro mundo. Grande José Macia, seu Pepe, jogou muito tempo no Santos, treinou várias equipes no Brasil, foi campeão do mundo em 1958 e 62, no Chile e também na Suécia, respectivamente na Suécia e no Chile. Jogou também na seleção brasileira em 63 e 62, era técnico de futebol e está fazendo 86 anos de idade. Grande José Macia, grande Pepe, esse fantástico jogador conhecido como Canhão da Vila Belmiro. E o próximo, para fechar, esse aí é campeão do mundo. Meu amigo. Jogou com o Tostão e tantos craques, Dirceu Lopes. Estou me referindo ao Wilson da Silva Piazza. Piazza, campeão do mundo em 1970 com a seleção brasileira. Zagueiro espetacular. Fazendo só uma informação primeira, o Pepe está fazendo 86 anos e o Piazza, que está aí na sua tela, Wilson Piazza, Wilson da Silva Piazza, jogou no Cruzeiro, na seleção brasileira, foi campeão do mundo em 1970, grande zagueiro espetacular. Nascido em 25 de fevereiro de 1943, fazendo 78 anos de idade. Grande Piazza, um craque com C maiúsculo grifado entre aspas. Grande campeão do mundo, Wilson da Silva Piazza. Parabéns, felicidade, saúde, tudo de bom. E para você de todo o Brasil, que está fazendo aniversário nesse dia, que está fazendo aniversário nessa semana. Meus parabéns, saúde, sucesso e tudo de bom para vocês. Muito bem, amigos de todo o Brasil. São 3 horas e 26 minutos aqui na capital dos paulistas. Que conclusão chegamos sobre o esporte e a descendência italiana? A conclusão é a seguinte: esse programa foi para mostrar a importância da colônia italiana no esporte brasileiro. E por que não falar da rivalidade entre esses dois países nos esportes? Brasil e Itália decidiram 2 Copas do Mundo e a seleção brasileira levou a melhor em ambas as finais, 1970 fazendo 4-1, em 1994 nos pênaltis 3-2. Fora que a Itália eliminou o Brasil na Copa da Espanha em 1982, fazendo 3-2 também. Juntos, Brasil e Itália somam 9 títulos mundiais.
São as duas seleções mais vitoriosas do mundo e possuem estilos completamente distintos na história. Enquanto a camisa amarela ficou conhecida pelo improviso e extrema habilidade, a azurra ficou pela alta capacidade defensiva e poder de decisão. Ao todo, em 14 confrontos são 7 vitórias brasileiras contra 5 italianas, além de 2 empates, sendo que um deles o Brasil acabou se dando melhor na final da Copa de 94, quando venceu por 3-2 a seleção da Azurra. O primeiro brasileiro campeão do mundo conquistou o troféu, jogando com a camisa da Azurra de 1934. Ampliolóquio Marques, o filó chamado de Guarizzi na Itália, onde defendeu a Lazio. A seleção brasileira já enfrentou 3 clubes italianos em jogos amistosos: Fiorentina, Internazionale e Milan. Parabenizamos todos os descendentes italianos do país. A você que é descendente italiano, a você que gosta da Itália, a você que curte o futebol italiano, meus parabéns, felicidades, sucesso para todos vocês. E muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência, pela sua preferência. Viva! Viva a Itália! Viva a Azurra! Até segunda-feira que vem, às 2h30 da tarde, com mais uma edição do JP no Lance. Boa tarde, São Paulo! Boa tarde, Brasil! Fui!